Olá, querido aluno do 7º ano. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando aí durante seus estudos de língua portuguesa. Bom, o nosso tema para a aula de hoje é poema e poesia. E aí, o que é poema, o que é poesia? Tem diferença? Você se lembra? Vamos falar um pouquinho disso. O poema ele é um texto literário composto por versos, estrofes e pode ter até rimas. Já a poesia é um contexto mais amplo, é uma definição mais ampla. É uma manifestação artística que pode ser ou não representada com palavras. Por isso, dentro da poesia, a gente não encontra só textos como os poemas, por exemplo. A gente encontra fotografia, escultura, pintura, arquitetura, arte urbana, arte digital, música, filme, publicidade, etc. Todos esses elementos que a gente falou agora entram dentro da poesia, desde que eles provoquem emoções. Bom, vamos lá. Então, dentro desse contexto que a gente falou, me diz aí, todo poema é poesia? E toda poesia é poema? Bom, vamos lá. Todo poema é poesia? Sim, porque todo poema vai despertar ali emoções, né, quando a gente lê. É claro que alguns têm um alto teor de poesia e outros menos. Vou te dar uma dica. Quanto mais difícil for de interpretar o poema, maior o grau de poesia que ele contém. E olha só, toda poesia é um poema? Nem sempre. A gente viu que nem sempre essa poesia é representada em forma de texto, em forma de poema, né? A gente tem outros meios para fazer essa representação aí da poesia. Bom, vamos lá. Características, então, do poema. A maioria dos poemas são formados por versos. Cada verso é uma linha, ou seja, cada linha do poema é um verso. Cada partezinha lá que fica separada, cada grupinho de versos eu chamo de estrofe. As características principais do poema levam em conta elementos como o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Olha só, então é mais ou menos isso. Eu tenho um texto, eu identifico que esse texto é um poema, cada linha do texto é um verso. Então aqui nessa primeira estrofe, esse primeiro bloco é uma estrofe, eu tenho 4 versos, certo? Na segunda estrofe também tenho 4, na segunda estrofe 4, na terceira estrofe 4, e a gente vai falar já dos nomes que eu dou para essas estrofes aí de acordo com o número de versos. Bom, vamos lá. Tipos de poema. De acordo com o tema, o assunto que traz o poema, eu classifico. Se ele é lírico, ele tem um caráter mais sentimental, mais subjetivo, como os sonetos, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai analisar um deles. Eu posso dizer que um poema é dramático quando ele tem o objetivo de ser encenado, algo mais teatral ou televisivo. E o poema épico, ele é caracterizado pela presença de heróis, como as epopeias, por exemplo. Vamos lá. Olha só o soneto. Esse é um poema lírico, é o soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. Ele é bem profundo, ele fala de amor. Olha só, vamos conferir? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, e eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Bom, eu tenho certeza que você já leu esse texto em algum momento aí da sua vida escolar, não é mesmo? Olha só, o soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes, ele tem uma forma fixa, são 14 versos que são chamados de quartetos e tercetos. Olha só, então, se eu contar aqui as linhas, eu vou encontrar 14 linhas, ou seja, 14 versos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 estrofes. Essa primeira estrofe aqui, ela tem 4 versos, então é um quarteto, certo? A segunda também, 4 versos, é um quarteto. Aqui eu tenho 3 versos e 3 versos, então eu tenho terceto. O autor, né, o Vinícius de Moraes, expõe sentimentos relacionados ao amor e à fidelidade. Bom, já agora a gente tem um poema para a gente analisar, que é o dramático. Ele foi feito pensando em encenação. É o poema Retirante, de João Cabral de Melo Neto. Olha só, o meu nome é Severino, não tenho outro de piar. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco.
Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chama Zacarias e que foi o mais antigo, senhor dessa sesmaria. Então, esse poema, né, ele foi escrito pensando numa encenação. Inclusive, eu tenho a fala, né, direta aqui do Severino todo o tempo. Bom, então olha só. Esse poema ele não apresenta a voz do narrador, pois a história se desenrola a partir das falas do personagem Severino, estruturadas em formas de verso. Outro poema para a gente analisar, esse já se encaixa dentro do gênero épico ou narrativo, O Uruguai, de Basílio da Gama. Fumam ainda nas desertas praias, lagos de sangue tépidos e impuros, em que odeiam cadáveres despidos. Passo de corvos dura ainda nos vales, o rouco som da irada artilharia. Musa, honremos o herói que o povo rude, subjugo do Uruguai e no seu sangue, dos decretos reais, louvo a afronta. Olha só aqui, né, a figura do herói, né, da disputa, enfim, então, caracterizado aí como um poema épico ou narrativo. Bom, então, esse poema, O Uruguai, de Basílio da Gama, ele conta uma história em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo. Ele tem narrador, ele tem personagem, ele tem tempo, ele tem espaço, ele tem a figura do herói. Bom, vamos lá. E para a gente aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo de poema, a gente vai precisar aprender ou recordar como a gente faz a divisão das métricas, né, dos versos. Vamos lá? Então, eu te convido a assistir um videozinho para a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. E já já eu volto. É um assunto que produz certo terror em alguns alunos, mas eu vou mostrar para vocês que dá para descomplicar e com 2 pequenas regras vocês vão se tornar especialistas em contagem de sílabas. Por que isso é importante? Ora, muitas questões nas mais variadas provas do Brasil costumam cobrar do aluno que perceba como está estabelecida a métrica do poema. É quase como contar sílabas, não se assuste. No entanto, há 2 regras que separam a contagem de sílabas da gramática, aquela que o aluno está acostumado a fazer no português, da contagem de sílaba literária, poética, que é esta que vai determinar quantos tempos eu tenho em cada verso. Continuamos usando o nosso poema do Camões. Até o final dos nossos vídeos, tenho certeza que vocês vão sabê-lo de cor. E é importante saber alguns poemas de cor. Isso sempre pode ser útil na vida, nas filas que esperamos para pagar contas, onde quer que seja. Bom, primeira coisa, antes das 2 regras, temos de saber contar sílabas das palavras, separar sílabas nas palavras como no português. Não creio que haja mistérios aí. Primeira regra, nós vamos contar as sílabas de cada verso até a última sílaba tônica da mesma linha. Vejam só, seguimos com Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Vejam que a última sílaba tônica que nós temos aqui é ver, é uma palavra inclusive inteira. Não podemos descartar nada aqui. Teremos de contar do início até o final. Na segunda linha vai dizer assim, é ferida que dói e não se sente. Reparem que teremos de contar não até o final, mas até a penúltima sílaba agora. Por quê? Reparem no som, é ferida que dói e não se sente. Essa, aliás, é uma dificuldade que quem vai aprender uma língua estrangeira muitas vezes enfrenta. Nós não pronunciamos todas as sílabas com a mesma força. E aquele sente finalzinho, nós ouvimos porque falamos bem português. Imagine em português de Portugal, como era o de Camões, sent. Quase não se ouviria aquele T. E por isso, porque não se escuta, lembra que nós falamos em outro vídeo, vocês podem depois procurar o link aí, que a poesia tem muito a ver com a música e com o som. Contamos até o último som forte, sem. E descartamos, então, aquele T. Primeira regra acabou. Era só isso. Contamos cada verso até a última sílaba tônica deste mesmo verso. Não foi tão complicado, né? Segunda regra. Essa aqui sim depende de nós olharmos alguma coisa junto agora no vídeo. Nós vamos unir, por questão também de som, ao final de uma palavra e ao início da outra, as sílabas formadas por vogais que tiverem som fraco e forte ou forte e fraco. Seguimos usando o mesmo exemplo do Camões. Reparem que eu digo, amor é fogo que arde sem se ver. Se eu contar cada sílaba poética em separado, são quase as mesmas sílabas da gramática, vocês terão isso. Amor é fogo que arde sem se ver. Repararam? Há um momento quase no meio do verso em que o que se junta com o A do arde, porque o que quase não tem som. Reparem, amor é fogo que arde sem se ver. Eu poderia pronunciar assim, amor é fogo que arde sem se ver, não faria sentido para o som do poema.
Reparem sempre nisso. Esta contagem de sílaba, ela é feita em cima do som do poema. Vamos testar juntos? Vamos ver se vocês dominaram essa nossa técnica? Bom, vamos olhar juntos então para o pedacinho mais desse poema do Camões. É não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. Viram? Não tem dificuldade. Com um pouco de prática, escolham aí poemas, procurem poemas nas páginas da internet, se não tem livro em casa, não tem mistério. Treinem. Com um pouquinho de treino, essa dificuldade desaparece. E aí, aprendeu direitinho como fazer essa divisão? Bom, e de acordo com essa divisão, a gente vai dizer aqui, né, de acordo com o número de sílabas poéticas de cada verso, se é monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo ou redondilha menor, que é uma das formas fixas e mais usadas pelos poetas, hexassílabo, heptassílabo ou redondilha maior, que também é das classificações que se destaca, octassílabo, eneassílabo, decassílabo ou heróico, também é um dos 3 mais usados, endecassílabo, dodecassílabo ou alexandrino, o bárbaro, e também tem os versos livres, que não seguem essa divisão da métrica, como a gente viu, como a gente analisou. Mas vamos lá, tirei um trecho do soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes para a gente fazer a divisão. Vamos fazer a primeira divisão de acordo com a divisão silábica gramatical que a gente aprendeu e depois com a divisão dos versos aí de um poema. Então, a divisão por sílabas gramaticais. Olha só, de tudo ao meu amor serei atento. Então, se a gente contar, a gente vai encontrar 12 sílabas. No segundo verso, antes e com tal zelo e sempre e tanto. A gente vai ter 13 sílabas. Então, essa seria uma divisão normal das palavras, conforme a gente aprendeu aí na gramática, né, nas aulas de língua portuguesa. Olha só a divisão poética, das sílabas poéticas. De tudo ao meu amor serei atento. Olha só, eu só tenho 10 sílabas, por quê? Eu junto aqui, né, o tudo ao vai ser uma sílaba só. E no final, como você observou lá no vídeo, que ensina a contar as sílabas, né, poéticas de cada verso, com a palavra atento, a sílaba tônica é o ten, eu desprezo na contagem to, ok? Aqui a mesma coisa, quando eu tenho zelo e, eu vou juntar, né, esse som vocálico aqui é considerado uma só sílaba poética. A mesma coisa acontece com o sempre o e, é uma sílaba poética somente. E a palavra tanto, que é a última, né, o tan é a sílaba tônica, então eu desprezo a sílaba átona, que é o to. Então, nesse verso que a gente analisou aqui primeiro, ele tinha 12 sílabas de acordo com a divisão gramatical, mas de acordo com a divisão das sílabas poéticas, ele tem só 10 sílabas. O segundo, ele teria 13 sílabas, ele tem 13 sílabas, segunda divisão gramatical, mas, segunda divisão das sílabas poéticas aqui, né, do verso, ele terá só 10 sílabas, ok? Então, um poema, né, um verso com 10 sílabas, eu chamo de decassílabo ou heróico, voltando aqui nessa nossa classificação, ok? Bom, vamos lá, passando adiante. De acordo com o tipo de verso, eu posso classificar o poema como regular ou isométrico, quando ele tem a mesma medida. Então, todos os versos decassílabos, por exemplo, né? Como no caso do soneto ali que a gente analisou. Posso dizer também que são livres ou heterométricos, são aqueles com medidas irregulares diferentes, então não tem a mesma medida nos versos, não segue um padrão. E ainda como brancos ou soltos, que eles podem apresentar um padrão de métrica, mas eles não apresentam um padrão de rima. Bom, então vamos lá. Classificação das estrofes. Quando a estrofe tem 2 versos, eu digo que é dístico, 3 versos um terceto, 4 versos um quarteto, 5 versos uma quintilha. Quando a estrofe tem 6 versos, uma sextilha, 7 setilha, 8 oitava, 9 nona, 10 décimas e mais 10 versos eu chamo de irregular. Vamos analisar agora, falar um pouquinho dos tipos de rimas. Para analisar a rima, eu vou ver o final da palavra no verso, né? O final da última palavra no verso. Olha só esse caso aqui, de Ferreira Goulart. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Então, analiso aqui noturnos, eu tenho turnos, e soturnos, turnos, então é a mesma rima. A primeira rima que aparece, eu uso letra A. Segunda rima que aparece, solidão e canção, então o ão, letra B. Quando eu tenho esse esquema A, A, B, B, eu vou chamar de rimas emparelhadas.
Olha só, agora versos aí do Álvares de Azevedo para a gente analisar. Minha desgraça, não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco. É meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Olha só, então eu tenho poeta, que rima com planeta, a primeira rima que aparece eu uso letra A segunda rima que aparece é eco com boneca, eu uso letra B. Esse esquema AB é conhecido como rima alternada. Vamos lá, continuando as nossas análises, agora o versos do Machado de Assis. Ilustríssimo, caro e velho amigo, saberás que por um motivo urgente, na quinta-feira 9 do decorrente, preciso muito de falar contigo. Então eu tenho amigo rimando com contigo, coloco letra A na primeira rima que aparece, a segunda urgente e corrente. Essa estrutura então, AB, BA, é chamada de rimas opostas ou rimas interpoladas. Vamos lá, mais um poema aí para a gente analisar a estrutura das rimas. Uma criatura. Sei de uma criatura antiga e formidável, que a si mesma devora os membros e as entranhas. Com a sofreguidão da fome insaciável, habita juntamente os vales e as montanhas. E no mar que se rasga a maneira do abismo, espreguiça-se toda em convulsões estranhas. Traz impresso na fonte obscuro despotismo, cada olhar que despede, acerbo e mavioso. Parece uma expansão de amor e egoísmo. Olha só, então eu tenho formidável, rimando com insaciável, entranhas, rimando com montanhas, abismo, rimando com despotismo e com egoísmo. E ainda tenho, são essas três rimas. Bom, então aqui eu tenho rimas encadeadas, que é quando o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto, o sexto com o quinto, o sétimo e o nono, e assim por diante. Bom, vamos lá. E aí, ficou com vontade de escrever um poema? Que tal se arriscar um pouquinho? Então eu trouxe uma poeta muito legal, inclusive, dá uma conferida lá no canal dela, ela tem várias dicas, ela é uma poetisa assim incrível, que é a Wangli, e aqui eu separei um trecho do vídeo dela que ela vai dar 3 dicas preciosas e bem práticas para que você se arrisque aí no seu primeiro poema, nos seus primeiros versos. Vamos lá, vamos conferir? 1. Leia o seu poema em voz alta enquanto você estiver escrevendo ou revisando ele, prestando atenção na musicalidade. Um bom poema, ele vai ter as palavras se combinando seus sons de uma maneira agradável aos ouvidos e agradável à fala. Quando você está escrevendo uma prosa, seja um romance, um conto, uma crônica, a preocupação com a musicalidade do texto, ela não é estritamente necessária para você ter um bom resultado. Agora, quando a gente está falando de poema, no poema, a musicalidade do texto, ela é necessária na maioria das vezes, sim, para você ter um bom resultado. É claro que eu não tô falando daquelas propostas mais diferentonas, super experimentais, tipo aqueles poemas do E. Cummings, que são impronunciáveis, mas sim tô falando de poemas de uma maneira mais geral. E o porquê disso, até os poemas do Cummings impronunciáveis, eles servem para ilustrar. O motivo é que o poema, ele é o gênero literário, ele é o tipo de texto em que mais se coloca a linguagem em primeiro plano. É por isso que o poema usa versos, usa rimas, usa aliterações e outros recursos que a prosa em geral não usa ou não usa com tanta intensidade. O poema tem que ter essa preocupação estética. Para ilustrar essa ideia da musicalidade, eu peguei o início de um poema do Menotti Del Picchia que se chama O Voo. E eu vou ler aqui para vocês. Goza a euforia do voo do anjo perdido em ti. Não indagues se nossas estradas, tempo e vento desabam no abismo. Você fala esses versos, parece até que você tá tocando algum instrumento, sabe? Tem aquela palpitação, aquele 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essa musicalidade, ela então tem a ver com os fonemas, ou seja, os sons das palavras, tanto os sons consonantais quanto os sons vocálicos, né, das consoantes e das vogais, e principalmente tem a ver com a disposição ou a organização das sílabas tônicas e das sílabas átonas dos versos. Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, né? E as restantes são sílabas átonas. Lembrando que no poema, a divisão de sílabas, ela conta o verso inteiro e não conta palavra por palavra, porque a gente está falando de sílabas métricas e não de sílabas gramaticais. Então, por exemplo, perdido em ti, que tá lá no nosso poema, né, do Menotti Del Picchia. Se a gente for dividir perdido em ti em sílabas gramaticais, ou seja, a divisão de sílabas comum, a gente tem perdido em ti.
Agora, separando em sílabas métricas, que é como a gente faz a separação de sílabas no poema, a gente tem doente. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando sobre divisão de sílabas métricas, coloca aqui nos comentários. Mas enfim, por enquanto, por esse vídeo aqui, eu digo que o segredo para se ter uma boa musicalidade no seu poema é criar uma boa dinâmica com os sons do seu verso. Então, quando você estiver escrevendo o seu poema, leia em voz alta e preste atenção no jeito como as palavras, os sons, as sílabas se encaixam na sua fala e nos seus ouvidos. 2. Evite rimas pobres. Uma rima pobre é aquela que acontece entre palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Advérbio com advérbio, adjetivo com adjetivo, verbo com verbo, etc. E por que evitar? Porque quando a gente vai rimar palavras dessas classes, a gente geralmente acaba tendo que recorrer a coisas fáceis e pouco criativas. Por exemplo, rimar verbo com verbo. Correr e fazer. Corria e fazia. Advérbio. Habilmente e facilmente. É um tipo de rima muito óbvia, sabe? Porque, de acordo com as regras da gramática mesmo, essas palavras elas vão ter que ter necessariamente a mesma terminação. Então é óbvio que elas vão rimar. E se você coloca isso num poema, você não está trazendo nenhuma novidade para o seu leitor. As rimas ricas, elas costumam ser menos óbvias e elas então mostram mais a criatividade do poeta. São rimas entre palavras de classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, engenho e tenho. Engenho é um substantivo e tenho é do verbo ter, né? É um verbo. Ou, por exemplo, dente e diferente, né? Que é um substantivo e um adjetivo. E por aí vai, né? Então, você pode pensar em várias rimas ricas e explorar isso no seu poema. 3. Tenha sempre em mente qual é a mensagem que você quer passar com o seu poema. Você pode até pegar e escrever aquilo e deixar ali como um norte enquanto você escreve, né? Para poder se guiar a partir daquilo. Quando eu digo mensagem, eu tô falando no sentido da comunicação mesmo. Então, a mensagem é qualquer coisa que você, enquanto emissor, está querendo comunicar para um receptor. Essa mensagem pode ser um pensamento, pode ser uma teoria, pode ser uma narrativa, pode ser a expressão de algum sentimento, pode ser o que você quiser. O que é interessante é você ter sempre em mente essa mensagem enquanto você escreve, para você não acabar se perdendo no que você quer comunicar. Por exemplo, pode ser que você queira dizer uma coisa X com o seu poema, mas aí você está escrevendo e você começa a fazer rima aqui, rima ali, botar metáfora, e aí no final você pode até ter um texto esteticamente bom, mas que vai falar e não vai dizer nada. Ou você acaba dizendo um monte de coisa uma em cima da outra e o seu leitor no final não vai acabar captando nada. Então é bom tomar cuidado para você não perder a mensagem no meio do caminho. Na poesia contemporânea, inclusive, muitas vezes a gente vê uma preocupação tão grande em passar uma mensagem que isso acaba suprimindo a preocupação estética. Mas o que eu acho é que um bom poema, ele vai ter sim a preocupação estética num equilíbrio com a preocupação comunicativa. E é por isso que as dicas 1 e 2 são tão importantes. Porque se você tem um poema que está comunicando alguma coisa, mas que não tem uma estética boa, que não tem rimas boas, ou que não tem uma musicalidade, aquilo acaba virando, sei lá, não chama tanta atenção pensando em beleza mesmo, né? Então eu acho que se você trabalhar a estética do seu poema, trabalhar bem isso, e ao mesmo tempo trabalhar uma mensagem que você consiga realmente transmitir para o público, uma mensagem bem comunicada, eu acho que a aliança entre esses dois elementos, ela cria um ótimo poema. Bom, querida aluna, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. A gente falou um pouquinho de poema e poesia, né? A gente analisou a diferença e viu que a poesia é um gênero bem mais abrangente, né? Que o poema está dentro da poesia, mas que a poesia engloba aí outros tipos de gêneros, né? Que trazem emoções, como a escultura, a pintura, a música, enfim. A gente falou um pouquinho dos poemas, a gente analisou alguns poemas, a gente aprendeu a fazer divisão das métricas, classificar os versos, as estrofes, as rimas, e no finalzinho a gente teve uma dica aí de uma poetisa para que você se arrisque aí nos seus primeiros versos, no seu primeiro poema. Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa, espero que você tenha gostado. Até a próxima!